Começa agora o Momento Aspramesse aqui na Rádio Clube. E lembrando que este Momento Aspramesse vira um podcast que é compartilhado nas redes sociais. Pequeiroz, bom dia e obrigado pela participação. Bom dia, Márcio. Bom dia, Alberto. Bom dia, ouvintes do programa Contraponto e da Rádio Clube 1200 AM. Pedro, bom dia. Eu queria tratar com você em relação à situação, como a Aspramesse vem atuando em relação a essa questão da pandemia, como ela vem se movimentando devido aos altos números, e também o que ela vem cobrando do governo do estado, que a gente soube que algumas áreas, mesmo com recomendação do governo, estão funcionando, entre aspas, normalmente, né? Então, como é que a Aspramesse vem atuando nesse sentido aí, em relação ao próprio governo do estado também? Bom, ainda no ano passado, quando no dia 18 de março, véspera de São José, quando foi anunciado pelo governo a necessidade de fazer atendimento remoto, né, fechar toda a possibilidade de atendimento presencial, nós de pronto atendemos aquele chamamento porque entendemos que temos que dar nossa contribuição para não disseminar esse vírus entre nossos pares, né, familiares e etc. E aí, para nossa surpresa, agora, recente, retomou de novo a recomendação do governo, através do decreto 33.955, né, em que ele prorroga essa necessidade de atendimento presencial, e para nossa surpresa, a CGD, né, que é a Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública, e a instituição Polícia Militar, através das suas sindicâncias formais, continua fazendo atendimento, audiências presenciais, de forma que está expondo, né, os companheiros, advogados e corregedores a uma possibilidade de contaminação. A gente está observando que o vírus, pelo menos no nosso meio, ele está chegando mais próximo da gente, né? Que no ano passado a gente ouvia as pessoas nos falaram que fulano está doente, a gente noticiava a morte de muitos companheiros mais distantes, mas agora a gente percebe esse ano, Márcio e Roberto, que ele está bem mais perto, né? Nós tivemos advogados que foram contaminados, tivemos parente, né, mãe de advogado que veio a óbito, bem recente, tivemos diretores das Aspramesse que foram cometidos de Covid agora, há uns 15 dias, então a gente está vendo que a coisa está se alastrando, está ficando mais perto. E aí, eu esperando que a CGD tomasse a iniciativa de atender o decreto do próprio governo do estado, a quem a CGD é submetida, mas infelizmente não fez. E aí ontem eu senti a necessidade, né, eu tenho um acesso de WhatsApp do governador Camilo Santana, eu mandei um áudio para ele pedindo para que ele tomasse providências para que a CGD cessasse esses atendimentos presencial para não contribuir com a disseminação do vírus, já que quem não conhece a CGD, ela é instalada num prédio antigo, um prédio que não tem estrutura física de ventilação, né? Fica todo mundo ali confinado dentro de um prédio fechado, aquilo ali certamente é um covil de Covid ali dentro, tá? E também preparei um documento formal, fiz um requerimento ao Dr. Bona, Rodrigo Bona, que é o corregedor, para ver se ele cumpre o artigo 4º, né, inciso 4º do decreto 33.955, que o governador determinou que fosse as atividades feitas de forma remota. Pequeiroz, o Araújo Wagner, que é seu colega de farda, ele tem uma pergunta aqui, o seguinte: gostaria de saber do Pequeiroz por que as associações que representam os agentes de segurança não solicitaram às autoridades para que esses agentes de segurança que trabalham na linha de frente do Covid fossem vacinados. Nós temos esse expediente, não só a vacina, como todos os EPIs que fosse necessário para que o policial, porque a Polícia Militar, assim como a saúde, ela não teve o privilégio
né, os seus agentes não tiveram o privilégio de ficar em casa, né? Todos tiveram suas escalas normais, apenas uma parte do pessoal da burocracia que ficou alternando os expedientes, mas o agente, o policial da atividade fim de ponta, ele, por demais, fez todo aquele procedimento que a sociedade quer dele. E a gente fez muitos pedidos, inclusive a gente entrou na justiça, né, numa ação coletiva, para que os associados da Aspramess tivessem os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Estado, máscara, à época luvas, né, álcool em gel nas viaturas, sanitização das viaturas sempre entre um turno e outro, mas infelizmente a justiça, não sei por que às vezes eu não entendo por que a justiça é tão injusta. O desembargador resolveu negar a tutela e deixou os policiais aí, inclusive nós tivemos um grande índice de policiais militares que foram em óbito por conta dessa falta, talvez, de equipamentos, né, de proteção individual. Assim como também na saúde, né, houve muitos óbitos de profissionais da saúde na Polícia Militar. A nossa página, para quem for na internet, coloca lá alguma coisa nesse sentido, mostra de policiais ou etc. Você vai ver que no ano passado, naquele pico de abril, maio ali, por ali, nós tivemos mais de 60 óbitos, né, em 60 dias. Foi praticamente um a cada dia, né, só dentro dessa perspectiva. Então a gente tem buscado requerer do governo essas proteções, mas infelizmente o governo, por conta de divergência, me parece, política partidária, ele acaba penalizando a categoria nessa perspectiva de que não se agradando de alguém que está incluído nessa categoria, ele põe a categoria como um todo. Pedro, você queria destacar mais algum ponto aqui para trazer aos ouvintes da Rádio Clube e associados também da Aspramess, algum ponto que você queria trazer? Sim, Roberto, eu continuo convidando, né? Esse é o terceiro convite que eu faço, é a terceira quarta-feira que eu informo que a Aspramess está em processo eleitoral e essa eleição, o desfecho dela é no dia 31 de março, agora próximo, né? E a gente convida todos os associados. As inscrições estão abertas desde o dia 15 de fevereiro e até o dia 17 de março. Ainda temos aí praticamente uns 15 dias, mais ou menos, de prazo para recepcionar as chapas que queiram concorrer às eleições das Aspramess. Apesar de eu estar gestor, mas eu também tenho essa responsabilidade de fazer, em colaboração com a Comissão Eleitoral, todo o processo de divulgação para que os associados, de forma ampla e irrestrita, tenham acesso a esse processo de eleição. E aí fica o convite para que os colegas, querendo, componham suas chapas, escrevam até o dia 17 e venham exercer, né, esse democracia, né, republicana, para que a gente possa ter uma gestão verdadeiramente representativa dos associados das Aspramess. O demais é agradecer de coração a todos vocês, os ouvintes, os associados, por essas oportunidades que vocês têm nos dado aí para as Aspramess no programa Contraponto. Que Deus esteja conosco. Amém. Muito obrigado, Pedro. Um abraço. Tivemos, então, a participação do Pequeiroz, presidente da Aspramess, no momento Aspramess. A Aspramess, que é a Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.